Boa tarde. I will keep learning a few more words. Eu estou a aprender mais algumas palavras. So next time I come back, Da próxima vez que eu voltar, I'll preach in Portuguese. eu vou Amen. pregar em português. I've had a wonderful time since I've been here. Tenho tido um tempo espetacular desde que estou aqui convosco. I've had an opportunity to have a lot of good conversations with some of you. Já tive a oportunidade de ter boas conversas com alguns de vós. And it's already Sunday afternoon. E já estamos no domingo à tarde. And I am very pleasantly surprised to see as many people here on a Sunday afternoon. E eu estou um bocado surpreendido de ver um grupo tão grande de pessoas aqui num domingo à tarde. In many congresses, come Sunday afternoon, people start to disappear. Em muitos congressos onde eu vou, no domingo à tarde, muitas pessoas já começam a desaparecer. But it's good that you can be here this afternoon. Mas é bom saber que vocês estão aqui neste domingo à tarde. We talked about assurance in Jesus. Nós falámos sobre ter segurança em Jesus. We talked about the Holy Spirit that transforms your life. Falámos sobre o Espírito Santo que transforma a nossa vida. And this afternoon I'm going to talk to you about trusting God. E esta tarde vamos falar sobre confiar em Deus. But before we do that, I have to make sure that after a good lunch that you're all awake. Mas antes disso, depois de comermos um bom almoço, eu tenho que garantir que vocês estão todos acordados. So I am going to give you a little exercise in alertness. In our? Awakeness, alertness. Por isso, quero dar-vos um pequeno exercício para perceber se estamos realmente despertos. So I want everybody to put your hands like this, Toda a gente pôr as mãos assim, like you are ready to clap. como se já tivessem batido palmas. But don't clap, Mas não batam as palmas. okay? Ok? My hands, not yours, As minhas mãos, não as vossas, will go like this. vão neste movimento. If my hands cross, Quando as minhas mãos, ou se as minhas mãos se cruzarem, you clap. vocês batem. If my hands do not cross, Se as minhas mãos não se cruzarem, you do not clap. vocês não batem. That's just to check whether you're Vamos awake. só fazer uma experiência para ver se resulta. Are we ready? Estão prontos? Okay, let's go. Ok? I think they had too much food. They had too much to eat. Vocês comeram muito, hein? De certeza. All right, let's go. Now you hesitate, Agora right? vocês hesitaram. All right, let's go. Vamos lá outra vez. Young people from Portugal, Jovens em Portugal, you're asleep at 3 o'clock in the vocês estão a afternoon. dormir às 3 da tarde. All right, let's go again. Vamos lá outra vez. All right, last one. A última. All right, thank you. Muito bem, obrigado. We are going to open the Word of God in just a moment. Nós vamos pegar na palavra de Deus num momento já. But before we do, Mas antes disso, I am going to invite 3 friends to eu quero join us convidar 3 amigos que estão ali atrás for a little exercise on trust. para um verdadeiro exercício sobre They are confiança. very good friends. Eles são muito bons amigos. They trust their lives into one another's hands. E eles são capazes de confiar a vida uns dos outros. And now Uns they're aos going outros. to demonstrate to you how much they trust one another. E eles agora vão demonstrar o quanto confiam uns nos outros. And so Tiago, Tiago will close his eyes and he will put his hands against his chest. O Tiago vai fechar os olhos e cruzar os braços no peito. And Gerson, Gerson Augusto, and August are going to make sure that he doesn't fall. o Gerson e o Augusto vão garantir que eles não caem. So when they touch him and they push him, he's just going to let Então, himself quando go empurrarem ou puxarem, o Tiago vai simplesmente deixar-se cair. because he trusts his Porque friend. ele confia nos seus amigos. So let's see how it works out. Vamos ver como é que isto funciona. Deixa aí. Olá. You have to trust. Tens de confiar, Tiago. Vamos lá outra vez? Again.
Boa, deixa aí. All right. Okay. Okay. Give them a big hand. Muito bom. Dê uma salva de palmas para eles. We can take a little bit of time to debrief this exercise. Podíamos passar um pouco de tempo para desenvolver este exercício. But the point is that it's not easy to trust your life in somebody else's Mas hands. a questão aqui é que não é assim muito fácil confiar a vossa vida nas mãos de outra pessoa. This afternoon, we're going to talk about trusting our lives in the hands of God. E esta tarde vamos falar sobre confiar a nossa vida nas mãos de Deus. Let's pray together. Por isso, vamos orar juntos antes. Heavenly Father, Pai nosso que estás nos céus, we will now open your word agora ao abrirmos a tua palavra, to learn about what it means to trust you. ao aprendermos sobre o que significa confiar em ti. You have promised us that you can take us home. Tu prometeste que nos levarias de regresso a casa You've gone to prepare a place for us, e que vais preparar um lugar para nós and you're going to come back soon to take us home. e que voltarás em breve para nos levar. But you call us to trust you Mas tu chamas e convida-nos a confiar em ti as we journey towards home. à medida que nós caminhamos nesta jornada de regresso a casa. Help us to learn a little bit more about you this afternoon. Ajuda-nos esta tarde a aprender um pouco mais a confiar. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. The story is told of the only survivor of a shipwreck. Há uma história que se conta sobre o único sobrevivente do naufrágio de um navio. And as the ship fell apart, E à medida que o barco se desintegrou, he was able to rescue some very special pieces of personal belongings. este homem conseguiu recolher alguns objetos pessoais, Things that were very precious to him. coisas que eram muito importantes para ele. And he was grabbing this piece of wood, this log, E ele agarrou-se a um longo pedaço de madeira and gradually he drifted on a desert island. e acabou por deslocar-se até uma ilha deserta. And he had no idea what was on that island. E ele não tinha nem ideia do que é que existia naquela And he ilha. had no idea how long it would take for people to come and rescue him. Ele não fazia nenhuma ideia de quanto tempo teria de ficar ali até que alguém o fosse So resgatar. the first thing he did when he arrived on that island, Então a primeira coisa que ele fez quando chegou à ilha, he got down on his knees ele ajoelhou-se and he prayed to God. e orou a Deus. He said, God, you're the only one who knows that I'm here. Ele dizia: Senhor, tu és o único que sabes que eu estou aqui. Please send someone to rescue me. Por favor, envia alguém para me salvar. You know I trust you Tu sabes que eu confio em ti and I leave my life in your hand. e que eu tenho a minha vida nas tuas mãos. And then he built himself a little hut for protection. Então ele construiu uma pequena cabana para a proteção And in this little hut, he put all his personal belongings. e nesta pequena cabana meteu todos os poucos objetos que tinha And every morning he would go hunting for food. e todas as manhãs partia a tentar caçar alguma coisa para comer. But one afternoon, as he was coming back to his hut, Mas uma tarde, quando regressava à cabana, he could see in the distance that everything was going up in smoke. ele conseguiu perceber que tudo o que tinha estava a subir ao céu em fumo. His hut was on fire. A sua cabana estava a arder. He ran as fast as he could. Ele correu mais depressa que pôde, He tried to bail some water from the sea to put the tentou fire out. trazer alguma água do mar para ver se apagava o fogo, But there was nothing that he could do. mas não havia nada que pudesse fazer. Everything that he had was going up in smoke. Todas as coisas que tinham desaparecido no fumo. He was angry. E ele estava cheio de raiva. And he was angry with God. E estava raivoso contra And he Deus. pointed his fist to God. E apontou o seu punho contra Deus. He said, wasn't it bad enough that I was the victim of his shipwreck? E ele dizia: já não foi mal o suficiente que eu tenha sido alvo, vítima deste And now naufrágio, you have taken away from me everything I have. e agora tu tiraste-me tudo o que eu tinha. My hut for protection and my personal A belongings. minha cabana para proteção e as poucas coisas que eu tinha. He was so angry that he fell on the beach in the sleep of depression. E ele estava tão angustiado que deitou-se na praia e acabou por adormecer deprimido. After a few hours, Depois de umas poucas horas, his sleep was awakened by the sound of oars splashing on the surface of the water. e ele foi acordado pelo som de remos a bater na água. And as he looked up, E quando olhou para cima, he saw some sailors frantically rowing towards the shore.
Ele viu um navio aproximar-se e os navegadores a remar And he rapidamente. could see a ship anchored in the distance. E ele conseguia ver que o navio estava ancorado a alguma distância. And he literally ran in the water to meet those sailors. E ele literalmente começou a correr pela água para conseguir chegar àqueles And he grabbed navios. the side of this lifeboat. E ele agarrou-se aos lados daquele salva-vidas, And barco he asked the salva-vidas. sailors, E ele perguntou aos marinheiros: "How did you find me? How did you find me?" como é que vocês me encontraram? They looked at him. Eles olharam para ele: He said, "How did we find you? o quê? Como é que te encontramos? There was only one way we could find you. Só havia uma maneira de podermos encontrar. We saw your smoke signals." Nós vimos os teus sinais de fumo. What he thought was the worst thing that could happen to him O que ele pensava que tinha sido a pior coisa que lhe tinha acontecido was the very way by which he was saved. foi a maneira pela qual foi salvo. The Bible tells us that God's ways are not our ways. A Bíblia diz-nos que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. His thoughts are not our thoughts. Que os seus pensamentos não são os nossos He says, as pensamentos. far as the heaven or higher than the E a earth, Bíblia diz que quão distante está o céu da terra, so high are his ways removed from us. tão distante estão os seus pensamentos dos nossos. And this is the same God E este é o mesmo Deus who expects intelligent young people like you que tem a expectativa de que jovens inteligentes como vocês, college student, university students who can think and process information, estudantes, universitários, gente inteligente que pode processar a informação, God expects you to trust him, and most of the time you don't understand him. ele tem a expectativa e espera que saibamos confiar nele. So how does this work out? Então como é que isto pode acontecer? How do intelligent young people can come to trust God that they don't understand sometimes? Como é que jovens podem aprender e confiar num Deus que tantas vezes nem sequer entendem? And today we're going to look at, to try to answer this question, E vamos tentar responder a esta pergunta. we're looking at a person in the Bible who is known to be the father of faith. Vamos olhar para um homem na Bíblia que é conhecido como o pai da fé. Who is he? Quem é ele? Abraham. Abraão. If this afternoon we were going to talk about football, Se esta tarde falássemos de futebol, we will talk about Ronaldo. falávamos do Ronaldo. Amen. Amém? Portugal. Portugal. We would talk about Nani. Ou falávamos do Nani. But we're not talking football. Só que não vamos falar de futebol. We're talking about faith. Vamos falar de fé. And so we're going to the expert in faith. Por isso temos que ir aos peritos And em fé. we're going to go to Abraham. E por isso vamos à história de Abraão. So I'm going to try something very difficult this afternoon. Vamos Difficult. Vamos tentar fazer uma coisa algo I'm pouco going to difícil esta tarde. try to have a conversation with you. Eu vou tentar daqui ter uma conversa convosco. So I want you to kind of feedback your responses to Então, me. eu gostava que houvesse algum feedback, alguma resposta da vossa parte. So you're going to be the jury, Vocês serão o júri and you're going to be the judge of Abraham's faith. e vocês vão ser os juízes da fé de Abraão. And we're going to look at 5 episodes in the life of Abraham. Vamos olhar para 5 episódios na vida de Abraão. And the question is, E a pergunta é: how can young, intelligent people come to the point where they can trust their lives in the hands of a God they don't quite understand? como é que gente inteligente e culta pode chegar ao ponto de confiar em Deus e colocar a sua vida nas suas mãos? So Bibles open. Então, Bíblias abertas, Everybody, Bibles open. toda a gente com Bíblias abertas. iPad switched on. Os iPads também podem estar ligados. iPhone switched on. Os iPhones também ligados. Not to text. Not to send text. Não para enviar SMS, But simply to follow in your Bibles. mas simplesmente como um meio de lerem ou seguirem a vossa Bíblia. But before I do that, Mas antes de fazer isso, I promised someone eu prometi a alguém that I was going to do a selfie que eu ia fazer uma selfie with you in the background. com vocês no And this atrás. is going to go on my Facebook page. E isto vai para a minha página de Facebook. So can we just take like a 10-minute stop here? Vamos só fazer aqui uma pequena pausa. Hein? Okay, everybody smile. Toda a gente a sorrir aí atrás. All right. Ok. So check me out on my Facebook page tonight. Depois vão à minha página de Facebook e podem ver lá. All right, Bibles open. Bíblias abertas. Genesis chapter 12. Gênesis no capítulo 12. That's the first conversation between God and Abraham.
Esta é a primeira conversa entre Deus e Abraão. Follow with me very closely. Genesis chapter 12, Acompanhem perto. and we read verses 1 to 4. Vamos ler em Gênesis 12, os versículos 1 a 4. The Lord said to Abram, Ora, o Senhor disse a Abraão, leave your country, sai da tua terra, your people, a tua parentela your father's household, e da casa do teu pai, and go to the land I will show you. e vai para a terra que eu te mostrarei. First conversation recorded. Primeira conversação entre Deus e Abraão. And Abraham is 75 years of age, E Abraão tem 75 anos de idade and he makes a big request on this man. e Deus faz um pedido tremendo a este homem. He says, leave your country, Ele diz, deixa o teu país, leave your people, deixa a tua gente, leave your father's house, deixa a casa do teu pai and go to the land. e vai para a terra. I'm not telling you where right now. E eu para já não te vou dizer onde é. I'll show you on the way. Eu depois vou-te mostrar. Your country, O teu país, your people, a tua gente, your father's house a casa do teu pai represents everything about you. representam tudo o que tu és. And this guy is settled. He's 75 years of age. E este homem já tem a vida bem assente, tem 75 anos de idade. And God says to him, I want you to disconnect with everything that makes you who you are E Deus diz-lhe, eu quero que tu desconectes com tudo aquilo que te faz ser quem és and come for a little walk with me. e que venhas para uma pequena caminhada And I'm comigo. not even telling you where we're going. Eu nem sequer te vou dizer onde é que vamos, But God makes him a promise. mas Deus faz-lhe uma promessa. He says, I will make you into a great nation. E Ele diz-lhe, farei de ti uma grande nação I will bless you. e eu te abençoarei I will make your name great, e engrandecerei o teu nome. and you will be a blessing. E tu serás uma bênção. I will bless those who bless you, Abençoarei os que te abençoarem and whoever curses you, I will curse. e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. And all the people on earth will be blessed through you. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. So what does Abraham do? Então, o que é que Abraão faz? He says, so Abraham left, Então, diz que Abraão saiu, partiu, as the Lord had told him. partiu como o Senhor lhe tinha dito. And Lot went with him, E foi Ló com ele. and Abraham was 75 years old. E tinha Abraão 75 anos. No quando question. saiu. Não há questões. The man just packs up his bags and he leaves. O homem simplesmente faz as malas e parte. You know what? When I was 25 years of age, Sabem que quando eu tinha 25 anos de idade, I left Mauritius, my little island in the sun. eu deixei as Maurícias, as minhas pequenas ilhas ao sol. I was the youth leader of my local church. Eu era um líder um líder jovem da minha igreja local. And there was a busload of friends who came to the airport. E tive um grupo enorme de amigos que vieram ao aeroporto. Oh, we hugged and we kissed. Oh, nós abraçámos, beijámos-nos, We cried. chorámos. And then I boarded the plane. E então eu comecei a fazer um embarque para And o as the avião. plane took off, E à medida que o avião começou a levantar, I looked into the window. eu olhei pela janela I could see all my friends waving e eu goodbye. conseguia ver os meus amigos todos a dizerem adeus. And I could see the sugarcane plantation disappear in the distance. E eu comecei a ver as plantações de cana-de-açúcar a desaparecer à And distância. tears were streaming down my E cheek. lágrimas corriam pela minha face. But I know where I was going. Mas eu sabia para onde ia. There was a girl waiting for me. Havia uma rapariga à minha espera. And I was going to Australia, the land where milk and honey flows. E eu ia para a Austrália, a terra onde mana leite e mel. I knew where I was going. Eu sabia para onde é que ia. But in this case, Abraham has no idea where he's going. Mas neste caso, Abraão não tinha nem sequer ideia para onde ia. He's leaving everything behind. Ele estava a deixar tudo para trás. I just imagine for a moment that you are a neighbor to Pepe. Imaginem durante um momento que eram vizinhos, meus vizinhos, Pepe. do PP. So one Sunday morning you wake up and you see like a big semi-trailer, a truck in his driveway. Então, um dia vocês passam à porta da minha casa e veem que há um caminhão de mudanças à minha porta. So you come out of your house, Vocês saíam da vossa casa. you say, hey Pepe, you have new furniture. Ei, PP, tens mobília nova em casa? And he says, no. E eu dizia, não. He said, I'm moving house. Eu estou a mudar de casa. Oh, we didn't know about this. Oh, nós não sabíamos que ias mudar. So where are you going? Então, para onde é que vais? I don't know. Não sei. So what happened?
Então, mas o que é que se passa? Well, last night God appeared to me. Sabem, ontem à noite eu responderia, Deus apareceu-me He said that I should leave today, e Ele disse-me que eu devia sair hoje and on the way He will tell me where we're e going. que no caminho Ele ia dizer-me para onde é que íamos. What would you think of Pepe? O que é que vocês iam pensar aqui do PP? You call the ambulance Vocês chamavam a ambulância because he needs help. porque ele precisava de ajuda. Amen? Amém? And here, this is exactly what Abraham is doing. Isto era exatamente o que Abraão estava a fazer. He's trusting his past, his present, and future in the hands of God, not knowing where he's going. Ele está a confiar em Deus, o seu passado, o presente e o futuro, sem saber para onde ia. So you are the jury. Então, vocês são o júri. And what would you give Abraham on a score of 1 to 10 Então- at this first part of his journey with God? Então, numa escala de 1 a 10, que nota é que vocês davam em termos de fé neste momento? Now we have to establish our definition of faith. Agora, temos que estabelecer aqui uma definição de fé. In Hebrews 11, Em Hebreus, capítulo 11, let me give you the reference so you can put that in your notebook. eu vou dar-vos a referência para que possam anotar isso, aqueles que estão a tomar notas. It's Hebrews 11 verses, let me find it here, Hebreus, capítulo 11, verse 1. e logo o primeiro versículo. Now faith is being sure of what we hope for, Então, a fé é a confiança das coisas que esperamos, is being sure of what we hope for, é and, a certeza das coisas que se esperam and certain of what we do not see. e a prova das coisas que não se veem. And remember this because we're going to use this throughout the presentation. E lembrem-se deste texto que vamos usá-lo ao longo da apresentação. Faith is being sure Fé é estar seguro and certain e ter certeza, because God says so. porque Deus diz assim. So here at this first step of his journey with God, he leaves everything behind. He doesn't know where he's going. What would you give him on a score of 1 to 10? Então, neste primeiro episódio, ele deixa todas as coisas, parte sem saber para onde ia. Quanto é que lhe davam numa escala de 1 a 10? 10 out of 10? 10? Há aqui vários 10? We all agree? Quantos dariam 10? All right. Ok, então vamos concordar. We give Father Abraham 10 out of 10 at the beginning of his journey. Damos ao pai Abraão 10 valores no início da sua jornada. Now let me ask you a personal question. Agora, deixem-me fazer-vos uma pergunta pessoal. Have you ever scored 10 out of 10 on your faith? Vocês alguma vez deram à vossa própria fé um score, um valor de 10 sobre 10? Have you? Já alguma vez deram essa nota? Now don't be too hard on yourself. Bah, não sejam demasiado duros convosco próprios. Have you ever sincerely said, "All to Jesus I surrender"? Vocês alguma vez disseram de forma sincera, eu entrego tudo a Jesus? Maybe it's the day of your baptism. Talvez no dia do vosso batismo. Maybe it's the day like a congress and you felt God calling you and you said, "Yes, Jesus, I'm going to follow you all the way." Talvez num evento ou num congresso, no momento que vocês disseram, sim Senhor, eu quero dar tudo a Ti. Have you ever had this experience? Alguma vez já viveram esta experiência? Of course you have. Claro que já viveram. Of course you have. Claro que viveram. Now, don't necessarily look at where you are now Então a ideia não é olharem para o que vocês estão, onde estão neste momento, because you've gone into real life now. porque depois vocês vão para a vida real. But there are times in your life when honestly and deeply sincerely you said, "God, I want to follow you." Mas certamente houve momentos da vossa vida em que de forma profunda, sentida e honesta disseram, Senhor, eu quero dar-te tudo o que sou. We're going to talk about the reality of faith today. Mas nós vamos falar sobre a realidade da fé. I'm sure you have scored 10 out of 10 at some stage. Eu tenho a certeza que nesses momentos vocês já tiveram 10 sobre 10. Now, maybe Abraham thought that soon he would arrive at his destination Abraão talvez tinha pensado ou pensasse que muito brevemente ele chegaria ao seu destino and there would be a big banner that would say, "Welcome, Abraham, the father of faith." e que ia ter ali um banner enorme a dizer Bem-vindo Abraão, o pai da fé. It didn't quite work out like A coisa that. não se passou exatamente assim. So he arrived at his destination Então ele chegou ao seu destino and there are enemies in the land. e havia inimigos na terra. So he stays there for a while Então ele teve que esperar ali durante um pouco tempo and he's caught up in a famine. e ele acabou por encontrar-se numa situação de fome. So he has to run to Egypt. Então ele teve que partir para o Egito. And there Pharaoh wants to have his wife. E ali, sabem, o faraó quis ficar com a sua And he mulher. has to lie to Pharaoh that his wife is his sister. E ele acabou por dizer ao faraó que a sua mulher era a sua irmã. And there is a dispute between his shepherds and the shepherds of his nephew Lot. Depois houve uma disputa entre os seus pastores e os pastores do seu sobrinho Ló. And they have to separate. Eles tiveram que finalmente separar-se. Now things are not quite working out as he expected. Então as coisas não estavam a funcionar exatamente como ele esperava. Now let's come to the second episode in Genesis chapter 15. Agora vamos a Gênesis no capítulo 15, ao segundo episódio. Genesis chapter 15, this is 5 years later.
E no capítulo 15 de Gênesis nós estamos 5 anos depois. Now, Abraham is now 80 years of age. Portanto, Abraão tem agora 80 anos de idade. And chapter 15, verse 1. Versículo 1 do capítulo 15. It says, After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Diz que depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Do not be afraid, Abraham. Não temas, Abraão, I am your shield, eu sou o teu escudo. your very great reward. O teu galardão será muito grande. But Abraham said, Oh, sovereign Lord, how can you give me, since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? And Abraham said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Então disse mais Abraão: A mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. In verse 7, No versículo 7, he also said to him, disse-lhe mais: I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. Eu sou o Senhor, o que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. But Abraham said, E Abraão perguntou-lhe: Oh, sovereign Lord, how can I know that I will gain this possession for myself? Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Now, 5 years later, Então, 5 anos depois, the man who left with no question o homem que partiu sem pôr questões has some questions for God. já tinha algumas questões para pôr a Deus. He said, I have no children yet, E ele dizia: Eu não tenho filhos sequer, and this slave will be my heir. e este escravo vai ser o meu herdeiro. How do I know that I will gain possession of this land? Como é que eu posso ter a certeza que vou ter possessão desta terra? 5 years later, 5 anos depois, you are the jury. agora vocês são o júri. What would you give Abraham on a score of 1 to 10? O que é que vocês davam aqui a Abraão num score 1 a 10, uma escala de 1 a 10? For starting to ask some questions to God. Começar a pôr algumas questões a Deus. 7? 7, 6. We have 7, 5. we have 8, we have 6. Há aqui 5, 6, 8. 5? 5? 5. Now, don't be too hard on Abraham. He's the example of faith in the Agora, Bible, por right? favor, não sejam demasiado duros com Abraão. Ele é um exemplo de fé. 10, he said. 10 out of 10? Okay, now we have to reason together. Temos que pensar juntos aqui. Remember the definition that we established. Pensem na definição que estabelecemos. Faith is being sure of what we Fé hope for é ter a certeza das coisas que esperamos and certain of what we do not see. e a prova das coisas que não vemos. Now, keep this in mind. Mantenham isto no vosso pensamento. Would you give him 10 out of 10? Vocês davam-lhe 10 sobre 10. You're saying that, by the way, finally you did it. No, not finally. Not finally. No. You've got to track with me. Estamos a falar ponto por ponto, aqui nesta parte do percurso. Yeah, we're talking right now, 5 years after he begins. Neste momento, 5 anos depois de ter começado. All right, score. 8, 6. 8, 6. Okay, let's have a generous consensus. Vamos ter aqui um consenso, mas que seja generoso, ok? I heard 5, I heard 3, I heard 8. Já Well, ouvi let's say 5, 8. 7. Vamos dizer 7? Estamos de acordo com 7? Generous. Sendo All right. generosos, vá. Okay, well, he is like here, Portanto, ele vai estar aqui assim. here, right? Yeah. Okay, he's coming down a little bit Ele está a começar a descer um bocadito. after 5 years. Depois de 5 anos, encontra-se ali. Have you ever had questions for God? Vocês alguma vez tiveram que pôr questões a Deus? When you face the reality of life, Quando vocês enfrentam a realidade da vida, when you had the expectation that God would answer all your questions, vocês têm aquela expectativa de que Deus vai responder a todas as questões. when people said to you, give your life to Jesus and everything will be all right, Quando alguém vos diz, dá a tua vida a Jesus e tudo vai ser maravilhoso, and then you found out that everything is not all right, e de repente vocês começam a perceber que não foi tudo assim tão maravilhoso. and you end up in all kinds of complications. E vocês começam a ter todo o tipo de complicações. You know, I went to Australia to pursue the Australian dream. Sabem que eu fui para a Austrália para seguir o sonho australiano. You know what the Australian dream is? Vocês sabem qual é o sonho australiano? Get married, Casar-se, have 2 children, ter 2 crianças and have a house. e ter uma casa. And so they call that have a piece of dirt. Eles chamam isto ter um pedaço de terra. And if
thing goes a bit better, you can buy a beach house and a boat and all Se a that. coisa correr um bocadinho melhor, até podem comprar uma casa na praia e um barco. And after 2 years, my wife and I will have saved enough to put a deposit on the house. E ao fim de 2 anos, eu e a minha mulher já tínhamos o suficiente para iniciar a hipoteca da casa. And then God knocked at the door. E depois, nessa altura, Deus tocou à porta I said, yes. e eu disse sim. He said, I want you to go to Avondale College and to train for ministry. E Deus disse-me, eu quero que vás para o colégio de Avondale para te treinares, preparares para o ministério. I said, what about the money? E eu perguntei, e o dinheiro? He said, the money for the house. Ele disse, é o dinheiro da casa. And I said, there goes my Australian dream. E eu disse, lá se vai o meu sonho australiano. So we went to Avondale College, Então fomos para Avondale and my wife was working in Sydney, e a minha mulher estava a trabalhar em Sydney and I had to go and move to Newcastle, which is about 3 hours e away. eu tive que mudar-me para Newcastle, que é, how many miles? 3 hours Que é cerca de 3 horas de distância. de And carro. we applied for my wife to get a job transfer from Sydney to Newcastle. E nós tentámos pedir a transferência da minha mulher para aquela zona. And so we prayed about it. E nós orámos sobre isso. And by the time I had to go to college, E quando chegou o momento de eu ir para a universidade, there was no transfer. a minha mulher não tinha sido So transferida. I went to college by myself. Então eu tive que ir para o colégio, para a universidade I sozinho. worked in the factory between 3 in the morning and 7 in the morning. Eu trabalhei naquela fábrica entre as 3 da manhã e as 7. And then I'd go to school E depois ia para a escola. and come back E voltava, and cook my food. cozinhava a minha própria comida, Study. estudava. And I did that for 3 months by myself. E fiz isto durante 3 meses sozinho. And I said, God, where are you? E eu comecei a dizer, Senhor, onde é que tu estás? You sent me here. Tu mandaste-me para aqui. And my wife came on the weekends. E a minha mulher vinha aos fins de semana. And the house was in such a mess that by the time she cleaned up, it was time for her to go E a back. casa estava numa tal confusão, quando ela terminava de limpar, tinha que voltar para ela para casa. And after 3 months, we said, we made a big mistake. E ao fim de 3 meses nós chegámos à conclusão que tínhamos cometido um grande erro. we didn't hear God properly. Nós não tínhamos ouvido Deus corretamente. If God wanted us here, He would have already answered our E prayers. se este fosse o plano de Deus, Ele já teria ouvido as nossas And orações. so my wife and I decided that we would go back to Sydney. Então eu e minha mulher decidimos que íamos voltar novamente para Sydney. I am sure in your journey you've had questions for God. Eu tenho a certeza que na vossa jornada também tem questões para Deus. So we will call here questions. Então aqui neste ponto vamos colocar as questões. In the journey of faith, Na vossa jornada de fé, we will all have questions. nós todos teremos questões. Questions are allowed Questões são permitidas. because we are dealing with a God whose ways are so different from ours. Porque nós estamos a lidar com um Deus cujos caminhos e pensamentos são diferentes dos nossos. Questions are not a lack of faith. Questões não são falta de fé. It's just trying to understand what God is doing. Somos nós a tentar entender o que Deus está a fazer. And there's a lot of people today, young people, leave the church because they feel that when they ask questions, it's as if they don't believe anymore. E há jovens hoje que saem da igreja porque têm a convicção de que quando põem perguntas a Deus é como se tivessem perdido a fé. Leaders and adults must be willing to listen to the questions of our young people. E os adultos e os líderes têm de estar preparados para ouvir as perguntas dos jovens. Questions are allowed on the journey of faith. Questões são permitidas na nossa jornada de fé. Now, come with me to the third episode of the journey. Agora vamos ao terceiro episódio desta jornada. And we come to Genesis chapter 17. E vamos a Gênesis no capítulo 17. Oh, no, 16 first. Não, vamos ao 16 primeiro. Now, verse 1 of chapter Vamos 16. ao primeiro versículo de Gênesis 16. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, Agora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, but she had an Egyptian maidservant named Hagar. mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. So she said to Abram, Então disse, pois, Sarai a Abraão: "The Lord has kept me from having children. o Senhor tem-me impedido de ter filhos. Go sleep with my maidservant, perhaps I can build a family through her." Toma a minha serva, porventura terei filhos dela. And Abraham said, E Abraão disse: "Good idea." boa ideia. And Sarah says, "You know what? There is a use-by date with his body. There is a limit to where I can go with this body." E então a Sarai disse-lhe: sabes, há um limite até onde eu posso ir com este corpo, So it's time for you to get into action. por isso está na altura de tu tomares a ação. I can't have kids anymore. Eu já não posso ter filhos, We've waited long enough. esperámos tempo demais. Don't just wait for God to act.
Não vamos ficar à espera que Deus faça alguma coisa. Now go and make a child with my Por maidservant, isso vais tu e fazes um filho com a minha serva. and he will be your heir. E ele será o teu herdeiro. Abraham said, "Oh, I think it's a good idea." E Abraão disse, talvez sim, é uma boa ideia. And let's read the rest of the story. Vamos ver o resto da história. And it says in second part of verse 2, Abraham agreed to what Sarai said, O final do versículo 2 diz que Abraão ouviu a voz de Sarai. and so after Abraham had been living in Canaan for 10 years, Verse 3, 3. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Sarai, his wife, took her Egyptian maidservant and gave her to her husband to be his wife. Portanto, Sarai, mulher de Abraão, tomou a serva e a deu por mulher a Abraão. He slept with Hagar and she conceived. Ele conheceu Agar e ela concebeu. When she knew she was pregnant, Vendo ela que concebera, she began to despise her mistress. desprezou a sua senhora. Then Sarai said to Abram, Então disse Sarai a Abraão, "You are responsible for the wrong I'm suffering. sobre ti seja a afronta que me é dirigida. I put my servant in your arms, and now she knows she is pregnant. She despises me. May the Lord judge between you and me." Pus a minha serva em teu regaço e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julga entre mim e ti. Your servant is in your hands, Abraham said. Do with her whatever you think best. E disse Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Então Sarai maltratou-a e ela fugiu da sua presença. What would you give to Abraham on a score of 1 to 10 at the age of 90? E agora, o que é que damos, que valor damos a Abraão agora na idade de 90 anos? For taking control of the promises of God, Por começar ele a tomar o controle das promessas de Deus, for running ahead of God, por fugir e estar à frente de and Deus messing his family up. e dar cabo da sua família. Score of 1 to 10. Agora, de 1 a 10, o que é que avaliam aqui? Come on, the jury. 2 there, 3, 3, 4, 4. 3, 5, 4, 1. Young people in Portugal, don't be too hard on him. Jovens de Portugal, não sejam demasiado duros. He is the expert of faith. Olhem que este é o expert, o perito na fé. All right, I heard 3, 2, 4. Ok, right? eu ouvi 3, 2, 4, 5. 5. We got 6 at the back. Há ali alguém a dizer We got 6. 2. Temos 2, We got 3. 3. I think the average is 4. Eu acho que a média aqui é 4. Okay, I've got 2. We got 2. Average 4 Mas vamos considerar or uma média de 4. 3.5. 3,5? 3.5. 3,5. Okay, 90 years of age, 3,5 aos 90 anos de idade. and he's about here. Portanto, isto vai dar aqui. He's coming down very quickly, the Isto father of está a faith. descer muito rápido, hein? And here we call that control. Control. Control of your Controle, portanto, aqui agora não são questões, é o controle da parte de Abraão. life. That's when young people decide to do it their own way. Aqui é quando as pessoas começam a querer fazer as coisas à sua própria maneira. And then sometime down the track they suffer the consequences. E então, de vez em quando, tem que acabar por sofrer as consequências. God is taking too long. Deus está a demorar muito. Hey, I need answers now. Eu preciso das respostas agora. And you take control of your life. E vocês agarram o You controle da make vossa a vida. rash decision. E vocês tomam uma decisão imediata. And then life gets complicated. E a vida aí começa a complicar-se mesmo. Are you with me this afternoon? Vocês estão comigo, estão a seguir-me esta tarde. All this is part of the journey of faith. Isto é parte da jornada de fé. So this is what I love about God. Isto é o que eu amo em Deus. He does not abandon the man. É que Deus não abandonou o homem. He keeps working with him. Ele continua a trabalhar com ele. So there might be people here today Talvez hajam pessoas aqui esta tarde, who have taken control of their que lives. já começaram a tentar tomar o controle da sua vida. Who they knew what God wanted of Ou them, eles sabiam o que é que Deus queria para but eles, they wanted to make an expedient, a quick decision. mas quiseram fazer a experiência, tomar uma decisão rápida, imediata, And even today they are facing up to the consequences of those difficult e decisions. se calhar ainda hoje estão a sofrer as consequências dessas decisões precipitadas. But God never abandons you. Mas Deus nunca vos abandonou. It was the journey of the father of faith as well. Esta foi a jornada do pai da fé, Abraão. And now we need to go to episode number 4. E agora temos que ir ao episódio número 4. Genesis chapter 18. Gênesis no capítulo 18. Oh, 17. Perdão, o 17. Verse 1. Primeiro versículo.
When Abraham was 99 years of age, Quando Abraão tinha 99 anos de idade, the Lord appeared to him apareceu-lhe o Senhor. and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. I will confirm my covenant between me and you will greatly increase your numbers. Eu firmarei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei extremamente. It's amazing, isn't it? É incrível, não é? It says nothing about the control. Não refere-se nada aqui acerca do It says controle. nothing about the questioning. Deus não se refere às perguntas de Abraão, But he comes to reaffirm the promise. mas Deus vem reafirmar a promessa. He says, hey, I'm still here with you. I'm working with you. Deus diz, eu ainda aqui estou contigo, eu estou a trabalhar contigo. In verse 3, E no versículo it 3, says, Abraham fell face down, diz que então caiu Abraão sobre o seu rosto and God said to him, e falou Deus com ele, as for me, this is my covenant with you. quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. You will be the father of many nations. Tu serás o pai de muitas nações. No longer will you be called Abram. Não mais te chamarás Abraão, Your name will be Abraham. mas Abraão será o teu nome. For I have made you a father of many nations. Pois por pai de muitas nações te tenho posto. God said, I've done it. Deus disse, já está, já o fiz. In verse 15, No versículo 15, God also said to Abraham, disse Deus também a Abraão, as for Sarai, your wife, quanto a Sarai, tua mulher, you are no longer to call her Sarai. não mais a chamarás de Sarai, Her name will be Sarah. mas Sara será o seu nome. I will bless her Eu a abençoarei and will surely give you a son by e ela her. te dará um filho. I will bless her so that she will be the mother of many nations. Kings of peoples will come from her. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Abraham fell face down and he worshipped God. Então caiu Abraão sobre o rosto, seu rosto, e riu-se e disse no seu coração, Abraham fell face down and he worshipped God. and? Is that what you read? They worship God? Não, What do you read? he laughed. He laughed at God. Abraham laughed at God. Abraão riu de Deus. He probably thinks that God doesn't see him. Ele provavelmente está a pensar que Deus nem sequer o está a He ver. buries his head in the sand Como ele enterrou a cabeça na areia and he's laughing his head off. e ele riu-se à grande. And he asks himself, E ele pergunta-se a si mesmo, will a son be born of a man 100 years old? um homem de 100 anos há de nascer um filho, Will Sarah bear a child at the age of 90? conceberá Sara com a idade de 90 anos. And then Abraham presents himself as being more intelligent than God. Portanto, Abraão chega aqui e apresenta-se como sendo mais inteligente do que Deus. He says, I have a better plan for you. Deus, eu tenho um melhor plano para ti. And he says, and Abraham said to God, if only Ishmael might live under your blessing. Então disse Abraão a Deus, oxalá viva Ismael diante de ti. In other words, God, enough. Noutras palavras, ele disse, Deus, espera lá, I think I have a better idea. Eu acho que tenho uma ideia melhor que a tua. Forget about your whole plan. Esquece lá o teu plano. Here is Ishmael. Olha, aqui está Ismael. Just transfer all the blessings to him. Olha, dá-lhes todas as tuas bênçãos a ele. And everything is all right. E tudo vai ficar bem. What would you give him on a score of 1 to 10? O que é que vocês lhe davam de 1 a 10? For laughing at God? Por amar Deus? For thinking himself smarter than God? Por rir-se de Deus, desculpem. And he's saying to God, I have a better idea. E dizer a Deus, eu tenho a resposta certa. What would you give him on a score 1 to O que é que 10? vocês lhe davam de 1 a 10? Zeros. We got 0. We got 1. 1. We got 2. 2. It's between like 2, 0, and 1. Estamos aqui em 2, 1, 0. Half a point. Meio ponto. He is thinking very low, Father Ele está Abraham. mesmo a afundar-se. So pobre can do we Abraão. be generous and give him 1, Podemos ser generosos e dar-lhe 1 a menos? 2, 1, 2? 0? 0. No, I mean, our definition of faith is being sure Lembram-se, a nossa definição é fé é ter a certeza and certain. e ter a prova. Now he is laughing. E agora ele ri-se. He's saying, I know better than you. E ele diz, eu sou melhor que tu. I got a better idea. Eu tenho uma ideia melhor que tu. So, generous? Portanto, vamos ser generosos. 1? 1? 0? They're hard, hein? Okay, let's show a little bit of grace. Just that bit. Mostra um bocadinho de graça ao Marisol. Is that all right? Está ok assim? Okay, he is 99 years of age. Poor father Abraham Portanto, 99 anos de idade, is here. está ali. That's, Ponto. that is the first
25 years of his walk with God. Estamos a falar aqui de 25 anos de caminhada com Deus. The ultimate example of faith in the Bible. O derradeiro, maior exemplo de fé na Bíblia. Now let me ask you a question. Agora, deixem-me colocar-vos uma questão. Listen up. Ouçam bem. If you were God, Se vocês fossem Deus, if you were God, vocês são Deus, what would you do with him? o que é que vocês faziam a este homem? Chop him? They say fire him. Fire him here? Aqui ou aqui? Fire him here? Despedi-lo ali no controle? Would you wait to fire him here? Vocês esperavam ainda pode despedir ali Okay, embaixo? let's put that in a kind of a contemporary kind of situation. Vamos tentar colocar isto numa situação moderna ou contemporânea. Is Portugal going to the World Cup? Oh yeah. Okay, all right. Portugal vai ao Mundial de Futebol. Portugal is going to Brazil. Portugal vai ao Brasil. Portugal is playing the World Cup final against Brazil. Vamos imaginar que Portugal está a jogar a final do Mundial contra o Brasil. You are the coach for the Portuguese team. Vocês são o treinador da equipa portuguesa. And Abraham is your goalkeeper. E o Abraão é o vosso guarda-redes. You've trained well. Vocês treinaram bem. You have your game plan. Vocês têm o vosso jogo todo planeado. And everybody is ready to go. E toda a gente está preparada. A Portuguese has high hopes of winning the World E os Cup. portugueses têm mesmo uma grande esperança de ganhar aquela final. And the grand final starts. E a final começa. And Abraham is getting a bit nervous in the goals. Nota-se que Abraão está um bocado nervoso na baliza. After 10 minutes, Depois de 10 minutos, he's kind of moving a little bit too far from his goal ele line. começa a afastar-se um bocado mais da linha de golo. And you are the coach and you motion from the sideline. Vocês são o treinador, começam a fazer-lhe sinais para ele voltar. Go back. Volta para trás. And he says, E ele diz, tem calma. and after 15 minutes, E depois de 15 minutos, he's moving up and he's taking the position of the center half, of the center of defense. ele começa a avançar no terreno e a tomar a posição de um defesa. And he's exposing the Portuguese goal. E ele está a expor completamente a baliza de Portugal. And you call him and you say, go back, this is a big E game. vocês dizem, por favor, volta para trás, isto é um jogo muito It's the importante. World Cup. Isto é o Mundial. And he says, it's all right. Ele diz, ok, tem calma, está tudo ok. It's half time. E de repente já estamos no intervalo. He comes in the changing room. E ele volta aos balneários. And you say to him, Abraham, you have to stay in your goals. Don't question my orders. Don't take control. We have to win this cup. E vocês dizem, Abraão, por favor, não questiones as minhas ordens, não queiras tomar o controle, isto é um jogo importante. He said, coach, when we go back in the second half, I will be the striker. E o Abraão diz, olha, treinador, na segunda parte eu vou ser o ponta de lança. What would you do with Abraham? O que é que vocês faziam com Abraão? It's a big game. Isto é um jogo importante. What would you do with him? O que é que vocês faziam com este homem? Replace him. Of course you replace him. Substituí-lo, é claro que iam substituí-lo. With me, he would not survive 10 minutes. Se fosse comigo, ele nem 10 minutos lá estava. Put somebody else Eu punha on. logo outra pessoa. He's lost his Ele mind. perdeu completamente o juízo. That's what I would do with Abraham. Isto é o que eu faria com Abraão. But my question is, Mas a minha questão é, what did God do with o Abraham? que é que Deus fez com Abraão? What did God do with Abraham, the goalkeeper? O que é que Deus fez com o guarda-redes Abraão? Turn to your Bible with me to Genesis chapter Vão nas vossas Bíblias comigo a Gênesis 21. Gênesis 21. I like this verse. E eu gosto deste versículo. It says, now the Lord was gracious to Abraham. Verse 1. Versículo 21 número 1. O Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Now the Lord was gracious to Abraham. Agora o Senhor deu graça a Abraão. It says, and the Lord did for Sarah what he had promised. E diz então que o Senhor fez a Sara como lhe havia prometido. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham Sara concebeu e deu a Abraão um filho at the very time God had promised. ao tempo determinado que Deus lhe falara. Abraham gave the name Isaac to the son Sarah had borne him. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. It was at the point that Abraham's faith was at the lowest point Lembrem-se, foi no momento em que a fé de Abraão estava no ponto mais baixo that God did for him the greatest of miracles. que Deus fez por ele o mais maravilhoso dos milagres.
This is the journey of faith with God. Esta é a jornada de fé com Deus. See, the Bible is not a book of great men and great women, Vejam, a Bíblia não é um livro sobre grandes homens e grandes mulheres. but the Bible is the book of a great God. A Bíblia é o livro de um grande Deus We're chasing women just like you and I. que anda à procura de homens exatamente como vocês e mulheres como vós. He knows how difficult it is for us to trust Him. Ele sabe quão difícil é para nós confiar nele. And sometimes He will take us to the point of human impossibility. E por vezes ele vai connosco até ao ponto da impossibilidade humana. And sometimes it is in our point of impossibility that God acts in our lives. E por vezes é nesse ponto da impossibilidade que Deus age nas nossas So that vidas, then there is no doubt that it is God who is acting, not para que us. os homens não tenham dúvida de que é Deus que está a agir. And He knows how difficult it is for us to trust. E ele sabe quão difícil é para nós confiar. And so I would say to you this afternoon, don't be afraid of difficult situations in your life. É por isso que eu vos digo esta tarde, não tenham medo de situações difíceis na vossa vida, Because it is in those moments that God's glory can shine for you. porque é nesse momento que Deus vai brilhar por vós. Don't be afraid of difficult situations. Não tenham medo das situações duras, It could well be that God is taking you there to show you His grace and His power. porque pode ser que Deus vos conduza até lá para vos mostrar a sua graça And so e o seu poder. these so-called disastrous moments can become the foundation of a new faith. E por vezes estes momentos de desgraça podem mesmo ser o fundamento para uma nova fé. I told you about I was going to leave college. Lembram-se, eu contei-vos que eu ia abandonar a faculdade. I remember very clearly it was a Friday night. Eu lembro-me claramente que era uma sexta-feira à noite My wife and I had decided that we would go back to Sydney. e a minha mulher e eu decidimos que íamos voltar para Then a Sydney. friend came and knocked at our door. E há um amigo que vem e que bate à nossa porta And he saw that we were kind of distressed and discouraged. e ele percebeu que nós estávamos um pouco estressados e desencorajados. And so he asked us what the problem was. Então ele perguntou-nos qual é o vosso problema. And we told him we'd make a big mistake and we were going back to Sydney. E nós dissemos-lhe que tínhamos cometido um erro grave e que íamos voltar novamente para Sydney. And so, and he said, have you prayed about this? E eles disseram-nos, vocês já oraram sobre isto? Prayed about this? Orar sobre isto? We've been praying for 6 months about this. Nós andamos a orar há 6 meses sobre isto. Then he said, can I pray with you? Então ele disse, e eu posso orar convosco? So I said, okay, one more prayer doesn't disse- make a big difference. Eu disse, está bem, uma oração a mais não vai fazer assim muito mal. So he knelt Então ele ajoelhou-se and he asked God something very specific. e ele pediu a Deus algo muito específico. He said, God, I want you to show them whether you want them to be here, whether you call them to serve you full time. Senhor, eu quero que tu mostres a estes homens que tu os chamaste para estar aqui, que queres que sirvam a tempo inteiro. If it is your will for them to serve you, please show them on Monday morning. E se esta for a tua vontade para eles, mostra-lhes na segunda-feira de manhã. Now, I must confess, I felt a bit uncomfortable with this. E eu tenho que ser honesto que senti-me um bocado Like, desconfortável com you don't isto. give God ultimatums like that. Vocês não põem ultimatos a Deus assim. But he did. Mas este homem fez. And then he asked me, do you want to pray? E então ele perguntou-me, tu queres orar? I really didn't want to pray, E eu realmente queria orar. but I was a theology student. Eu realmente não queria orar, mas era um estudante de So I said, teologia. I better say something. E eu disse, bom, é melhor que eu diga alguma coisa. And I mumbled the prayer. E eu lá disse uma pequena oração. My wife went back to Sydney. A minha mulher voltou para Sydney. She had a day off on Monday. Ela teve o dia livre, folga, na And when she segunda-feira. went back to her job on E Tuesday, quando ela voltou ao trabalho na the terça-feira, manager came to her o gestor veio ter and com said, we ela were looking for you e yesterday disse, andámos à tua procura ontem because a job has come through for you in Newcastle yesterday morning. porque o teu lugar em Newcastle chegou ontem a tua transferência. Amen. Amém. God waited for our moment of extremity. Deus esperou até o nosso momento de extremo. And that moment of disaster E naquele momento de desastre, became the moment of a newfound faith. tornou-se o momento de uma nova um fundamento novo para a nossa fé. Ministry is a tough life. Sabem que o ministério é uma vida dura And sometimes when I get discouraged, e por vezes quando eu me sinto desencorajado, I look back at this experience eu olho novamente para esta and I experiência say to myself, remember that God called you. e eu digo para mim mesmo, lembra-te que Deus segura-te. And that's what God did for Abraham. Isto foi o que Deus fez por Abraão. At the lowest moment of his life, No momento mais baixo da sua experiência, God did for him the greatest of miracles. Deus fez por ele o maior dos And milagres. from that time on, E quando o tempo passou, Abraham had no doubt in the reality and the power of the living God. Abraão não tinha qualquer dúvida sobre a realidade do poder de Deus. Now I have my last question. Agora eu tenho a minha última pergunta. That's conclusion number 1. Conclusão número 1. The question is,
E a questão é, will Abraham remain the same kind of person será que Abraão se manteve o mesmo tipo de homem? after experiencing the power of God like that? Will he remain the same person? Depois de experimentar o poder de Deus desta maneira, ele ficou o mesmo homem? You know who wanted to find out? Vocês sabem onde é que podem descobrir isso? God wanted to find out. Deus quis descobrir. Is he the same man? Deus quis saber se ele ainda era o Is he mesmo the homem. same man who is scoring 0 or 1 or 1.5? Ele ainda é o mesmo homem que está num score, num nível de 1 ou 1,5. Let's read this Então leiam comigo, in Genesis 22. em Gênesis 22. It says, Aqui diz, verse 1, versículo 1. sometime later, Depois destas coisas, God tested Abraham. provou Deus Abraão. Oh, I don't like the tests of God. Oh, eu não gosto dos testes, das provas de Deus. Sometime later, God tested Abraham. Deus testou realmente Abraão. He said to him, E disse-lhe, Abraham, Abraão, here I am, he replied. e este respondeu, eis-me aqui. Then God said, Então Deus disse, take your son, toma o teu filho, your only son Isaac, o teu único filho Isaac, whom you love. a quem tu amas. Oh, that's cruel. Oh, isto é cruel. You know, I mean, if he had said, take your son, I think he would have understood. Eu penso que se ele dissesse só, toma Isaac, ele já tinha compreendido. But it says, just in case you make a mistake here, your son Isaac is his name. Isto, só para o caso ele não cometer nenhum erro, isto é o teu filho Isaac, Yeah, by the way, he's the one you love. e já agora ele é aquele que tu amas. So take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah, and there give him a birthday party. Então toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Birthday party? Vocês estão mais atentos que eu, não é? Leva a uma festa de anos. Is this a birthday party? Foi a uma festa de anos. Is this go and sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains, I will tell you. Não, leva-o ao monte Moriá e sacrifica-o ali, o teu filho. What? O quê? We got a problem. Temos aqui um problema. You know, if it was me, Se fosse eu, I'd said, okay, I will, I want, but I got a question. se fosse eu ia dizer, ok, eu vou, está bem, mas eu tenho uma pergunta. You said that this boy was going through him, there will be a great nation that will come into being. Tu disseste-me que através deste rapaz haveria uma grande nação que haveria de nascer. And now you're telling me to take the life of this boy? E agora tu dizes-me para tirar a vida deste rapaz? It doesn't make sense. Isto não faz qualquer sentido. Please explain it to me. Por favor, explica-me o que tu queres. How can you ask a father to take the life of his son? You're the God who gives life. Como é que tu podes pedir a um pai para tirar a vida de um filho se és o Deus que dá vida? You are the God of life. How can you present yourself to me as the God of death? Se tu és o Deus da vida, como é que te queres falar comigo como um Deus de morte? Asking a father to take his son's life? Pedir a um pai que tire a vida do seu filho? You know, when I was working in ministry, my son Joel was about 2 years of age. Sabem, quando eu estava no ministério, o meu filho Joe tinha 2 anos de idade. And I used to go I was working in Melbourne, Australia. Eu estava a trabalhar na Austrália, em Melbourne. I used to go for a little push bike ride on bicycle every Sunday Eu morning. costumava, nos domingos de manhã, dar uma volta na minha bicicleta. And one Sunday morning, as I was coming back home, my little boy Joel was waiting for me in front of the house. E um dia, quando eu chegava na minha bicicleta, o meu filho estava à minha espera à frente de casa. He should have been in bed. My wife was in bed still, but he was waiting for me. Ele devia ainda estar na cama, porque a minha mulher ainda estava em casa na cama, mas ele saiu e veio esperar por mim. Dad, please take me for a little ride. E ele disse, pai, por favor, leva-me numa volta, deixa-me dar uma volta contigo. I looked through the window and my wife was still sleeping. Eu olhei pela janela e a minha mulher ainda estava a dormir. So I said, come quickly. E eu disse, anda, vem depressa. So I put him on the side, on the crossbar. Então eu pulo no quadro da bicicleta. No shoes, Sem sapatos, no helmet. sem capacete. And we went for a ride. E nós fomos dar uma volta. Not too far from our house, we went to feed some horses. E não muito longe da casa fomos alimentar alguns cavalos. And then we started to head back home. E então nós começámos a regressar a casa. And we were coming downhill slightly. E nós estávamos a descer ligeiramente inclinado. And suddenly it's like the bike jumped on the spot. E de repente dá a ideia que num determinado lugar a bicicleta simplesmente saltou. I was thrown over the handlebar. Eu fui projetado para fora. And as I look back, E quando eu olhei para trás, my son was like in the bike. o meu filho estava como que dentro da bicicleta. I ran back.
Eu corri para trás. Now his little right foot Então, o seu pequeno pé direito was caught in the spokes of the wheel. foi apanhado nos raios da bicicleta. I pulled the wheel back Eu tentei rodar a bicicleta para trás and all the skin was gone. e a pele saiu toda. And I could see his bone in his ankle. E eu pude ver o osso no tornozelo. I just grabbed him Eu agarrei-o and I ran back home. e eu corri para casa. And I grabbed the car keys. Eu agarrei nas chaves do carro. I didn't wake my wife. Eu nem sequer acordei a minha mulher. Otherwise, I will miss the skin on my bones as well. Senão, eu é que tinha ficado sem pele no meu I tornozelo. buckled him up Eu meti-o no carro and I headed to the hospital. e eu corri para o hospital. We stopped at the red light Nós parámos num sinal vermelho and he was crying all the time. e ele chorava o tempo todo. I looked at him. E eu olhei para ele, He looked at me. ele olhou para mim, Our eyes locked. os nossos olhos pararam um no outro. And he said, Dad, look what you did to me. E ele disse para mim: pai, olha o que tu me fizeste. Oh, I could die. Oh, eu podia ter It morrido. was an accident. Foi um acidente. Now it's God asking a father to take the life of his son Agora imaginem, Deus a pedir a um pai para tirar a vida do seu filho, with no explanation. sem qualquer explicação. Let me read you the rest of the story. Deixa-me ler convosco a história. In verse 13 No of chapter 22, no verso 13 do capítulo 22. it says, Abraham looked up. Diz Oh, que... no, let me go back to verse 3 3? of chapter 22. Versículo 13, então. Follow with me in your Bible. Sigam nas vossas Bíblias. It's a very emotional scene. É uma cena muito emocional. It says, early in the morning, Abraham got up and saddled his donkey. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, He took with him 2 of his servants and his son Isaac. tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, When he had cut enough wood e tendo cortado lenha for the burnt offering, para o holocausto, he set out for the place God had told him. partiu para o lugar que Deus lhe dissera. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. He said to his servant, Stay here with the donkey while I go and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. E disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Abraham took the wood for the burnt offering and placed on it his son Isaac. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque. And he himself carried the fire and the knife. E ele, seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Yes, my son, Abraham replied. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. The fire and the wood are here, Isaac said. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, But where is the lamb for the burnt offering? mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraham had said, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. And the two of them went on together. E os dois seguiram juntos. When they reached the place God had told him about, E quando chegaram ao lugar que Deus lhes dissera, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. e edificou Abraão ali o altar e sobre ele pôs em ordem a lenha. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of the wood. Ele amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. E então, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Mas o anjo do Senhor bradou-lhe desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Here I am, he replied. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Do not lay a hand on the boy, he said. Não estendas a tua mão sobre o rapaz Do not do anything to him. e não lhe faças nada. Now I know that you fear God, Agora eu sei que tu temes a Deus, because you have not withheld from me your son, pois your only son. não me negaste o teu filho, o teu único filho. On the score of 1 to 10, Agora, numa escala de 1 a 10, what would you give Abraham o que é que vocês for his davam a Abraão faith? aqui? 20. 20. He breaks all the records. Ele quebrou todas as escalas. And my question to you is, E a minha questão para vós é: he scored better than 10, right? ele foi mais do que 10. But you have to wait for the end of the story. We have to wait for the end of the story. É preciso esperar até ao fim da história. The question is, A questão é, conclusion number 2, conclusão número 2, what made the difference in his life? o que é que fez a diferença na vida de Abraão? I want to suggest to you that here is the difference. A minha sugestão é que foi aquele ponto lá em baixo que fez a diferença. When he met God. Quando ele se encontrou com Deus.
when God did for him the greatest of miracles. Quando Deus fez por ele o maior dos milagres, When at the worst moment of his life, quando no pior momento da sua vida, he experienced the grace of God. ele experimentou a graça de Deus. And the grace of God transformed E a his graça life. de Deus transformou-o. And after that moment, E depois desse momento, there was nothing that he would withhold from God. não há nada que ele recusasse a Deus. This is why our greatest need is to lead our people to know Jesus. É por isso que a nossa maior necessidade é guiar o nosso povo até Jesus. And when they know Jesus, E quando conhecermos Jesus, everything else is taken care of. todo o resto, And, Deus tomará conta. and on the journey to that trust, E nessa jornada rumo à confiança, there will be questions. nós vamos ter questões. Let's not rule them out because they have questions. Não vamos apagar as pessoas porque elas têm perguntas a Don't be fazer. discouraged because you have questions, real questions for God. Não fiquem desencorajados quando nós temos perguntas reais, concretas a Deus. Even sometimes you feel that you want to take control of your life because things are not working out. Talvez algumas vezes tenham a sensação que têm que tomar o controle porque as coisas não estão a correr bem. Hang in there because God is with you. Aguentem aí nessa fase porque Deus está convosco. Even at the point where you consider God's promises to be ridiculous sometimes. E mesmo àquele ponto em que vão considerar as promessas de Deus como ridículas, These moments can be the turning point for your life. estes momentos podem ser o momento de mudança na vossa vida. For you serve a God who is gracious and accompanies you and walks with you through your life journey. Porque vocês amam e servem um Deus que vos acompanha na jornada da vossa vida. And so in answer to my first question, Por isso, em resposta à minha primeira questão, how do young people, intelligent young people, come to the place where they can place their lives in the hands of como é God? que jovens inteligentes e cultos podem chegar ao ponto de confiar e dar a sua vida ao Senhor? It is to accept É aceitando, the invitation to go on the journey with God. é aceitando o convite para fazer uma caminhada, uma jornada com Deus. It is to learn about trust in the university of life. É aprender sobre confiança na universidade da vida. Trust is not learned through a book. A confiança não se aprende num livro. It's not learned through a series of lessons that we memorize. Não se aprende uma série de lições que memorizamos. But it is about taking God with you in real life. Mas é levar Deus convosco na vida real. It is not to take God only on the Sabbath. Não é levar Deus convosco nos sábados. You know, when I was a little boy, I used to sing this Sabbath song. Sabem, eu quando era um miúdo costumava cantar esta música ao It sábado. goes like that. You have to sing too. Eu vou ter que cantar porque a música era assim. It says 1, 2, 3, 4, 5, 6 for us. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for us. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for us. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós. The seventh is for E o Jesus. sétimo é para Cristo. You know what? It's not a bad song because it's about Sabbath. Sabem, a canção é boa porque é sobre o sábado. But it has another message with it. Mas tem aqui uma outra mensagem escondida, como Is that 1, escondida. 2, 3, 4, 5, 6 we do our own thing. Parece dizer que no 1, 2, 3, 4, 5, 6 fazemos a nossa própria vida And it's only the seventh day that we become e spiritual. só o sétimo é que se torna para Deus e tornamos And when the sun espirituais. goes down on Sabbath, we go and do our own E thing. parece que quando o sol se puser, então já podemos ir e fazer o que queremos. This is not inviting God to journey with you. Isto não é exatamente convidar Deus a andar convosco na jornada. And we cannot serve a second-hand God. Nós não podemos servir um Deus em segunda mão. The God of our father, the God of our pastor, the God of our deacon. Nós não podemos seguir o Deus do nosso pai, ou o Deus do nosso pastor, ou o Deus do diácono. Their God has to become our God. O Deus deles tem que se tornar o meu Deus, o teu Deus. God needs to give us a story to tell for our own lives. Deus tem uma história a contar-nos através da nossa própria vida. And if we find it difficult to obey God, E se nós acharmos que é difícil obedecer a Deus, it's not because His demands are too great, não é porque os pedidos ou os mandamentos de Deus sejam muito duros, but it is because of our view of Him is too small. mas é porque a nossa visão sobre Ele é muito limitada. And so I ask you this morning, É por isso que this afternoon, eu vos pergunto nesta tarde, where are you in your journey? onde é que vocês estão na vossa própria jornada? Are you here? Vocês estão aqui em cima. Or to Jesus I surrender? Quando dizem, num momento que dizem, eu rendo tudo a Jesus, Have you got entrego tudo. questions for Him? Ou vocês estão num momento em que têm questões para perguntar. Have you taken control of your Ou life? será que vocês estão a tentar tomar o controle da vossa vida? Are God's promises ridiculous for you today? Ou vocês acham mesmo as promessas de Deus ridículas neste momento? God is waiting to give you a story Deus está à espera para vos dar a vossa própria história. that would change your life. A história que vai transformar a vossa vida. The God of your
religious leaders has to become your God. O Deus da vossa religião tem que se transformar no vosso Deus. The story is told of Johnny. Há uma história que é contada sobre o Johnny, He was just a little boy, que era um rapaz ainda. and he used to live on the shore of the lake of the river Mississippi. E ele costumava estar ali e morar à beira, na margem do rio Mississippi. And there was a riverbird that used to come there. E havia um barco naquele rio que costumava aparecer. And one day Johnny was waiting for the boat, E um dia o Johnny estava à espera do barco. and an old man came to him. E um velho homem veio ter com ele. And the old man said, "Johnny, what are you doing here?" E o velho homem dizia, Johnny, o que é que estás aqui a fazer tu? He said, "I'm waiting for the boat." Ele dizia, eu estou aqui à espera do barco, dizia And ele. the old man said to him, "The boat doesn't stop here. Mas o homem dizia, mas o barco não vai parar aqui? Every day I catch the boat. Mas ele dizia, não, todos os dias eu apanho o The barco. boat stops way down the river's edge." E o barco não para aqui, é lá mais ao fundo que o barco para. And little Johnny said, "It's all right, I'll wait here." E o pequeno John dizia, não faz mal, eu espero aqui. And the man said, "It's not safe to wait here. Come with me." E o homem dizia, não é seguro esperares aqui, vem comigo. And Johnny said, "Oh, it's okay, I will wait." Ele dizia, não te preocupes, eu espero aqui. And the man gave up and walked down where the boat stops normally. E o homem desistiu e acabou por ir para onde o barco parava normalmente. He waited there for an hour. E o homem esperou lá durante uma hora. And then the old man saw the boat come in the distance. Então o velho homem começou a ver o barco aproximar-se à distância. And he looked at the boat E ele olhava para o barco and he saw little Johnny waving from the bridge. e começou a ver da ponte o pequeno Johnny a fazer sinais. And when the boat arrived, E quando o barco chegou, he said, "How did you know the boat would stop there?" e ele dizia, como é que sabias que o barco ia parar ali? And he said, "The captain told me." E o menino disse, o capitão é que me disse. The captain is my father. O capitão é meu pai. He trusted his father. E ele confiou no seu pai. I pray today E eu oro hoje that you will come to trust your captain. que vocês chegam ao ponto de confiar completamente no vosso capitão. Even if he would ask you the most unusual things, Mesmo se ele vos pedir a coisa mais bizarra, anormal. because his ways are not your ways. Porque os caminhos de Deus não são os nossos His caminhos. thoughts are not your thoughts. E os pensamentos de Deus não são os nossos He pensamentos. invites you on the journey of faith. Por isso ele convida-vos à jornada de fé. He is coming soon.